Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. São 4h20 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Mercado financeiro reduz projeções de avanço no IPCA e no crescimento do PIB brasileiro. São números que estão no Boletim Focus, divulgados hoje pelo Banco Central. Um novo ciclone extratropical que avança do oceano traz novo alerta ao sul do país e também à região sudeste. Uma virada forte no tempo poderá levar tempestades a dezenas de cidades que estão nessa rota preocupante. O Brasil em novo alerta para o avanço de casos de Covid. Foram quase 9 mil novos casos confirmados na segunda semana de outubro. E em Londrina, no Paraná, o avanço de casos já chega a mais de 800%. Você já ouviu falar nos Urban Sketchers? São desenhistas e observadores do dia a dia que se arriscaram em traços belíssimos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. O resultado a gente mostra hoje para você. Na guerra entre Israel e o Hamas, esta segunda-feira foi mais um dia de fortes ataques ao território palestino. Israel afirmou ter matado ao menos 5 líderes do Hamas. Foi o terceiro dia de passagem liberada para a entrada de caminhões com ajuda humanitária a quem vive na faixa de Gaza. Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada foi de uma pequena pausa no Botafogo, que empatou em jogo de apagão. E também foi de clássicos no Rio, em Minas Gerais, e de massacre do Inter sobre o Santos, no Beira-Rio. E no dia do aviador, no dia da Força Aérea Brasileira, a gente convida você a visitar uma super exposição no Museu Catavento, em São Paulo, que homenageia Santos Dumont, nosso pai da aviação. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, mostra queda nas projeções para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e para o Produto Interno Bruto do país, o PIB, em 2023. A inflação deve terminar outubro em 4,65%. A projeção anterior era de que ela ficasse em 4,75%. Já a economia deve crescer 2,90% este ano, redução ante os 2,92% que eram esperados. Para os próximos anos, a estimativa de inflação foi reduzida a 3,87%, contra 3,88% em 2024, sendo mantida em 3,5% para 2025 e 2026. Em relação ao PIB, as estimativas para o crescimento da economia foram mantidas em 1,5% para 2024 e 1,90% em 2025 e a 2% em 2026. Já a Selic, que é a taxa básica de juros, para 2023 ficou com projeção de 11,75% e para o próximo ano em 9%. As previsões dos economistas para os juros em 2025 e 2026 é de 8,5%. Já para o câmbio, os economistas ouvidos para compor o Boletim Focus mantiveram a estimativa do dólar em R$ 5,00 até o final deste ano. As estimativas para 2024 ficaram em R$ 5,05 e 2025 foi mantido em R$ 5,10. Para 2026, as projeções recuaram para um câmbio de R$ 5,19. Agora um alerta, hein? Voltou a subir o número de casos de Covid-19 em todo o Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram registradas 134 mortes por Covid-19 na última semana epidemiológica, de 8 a 14 de outubro. No mesmo período, foram contabilizados 8.695 novos casos. A cidade de Londrina tem números assustadores, mais assustadores ainda. Os casos aumentaram 846% na cidade. Em setembro, disparou o número de confirmações, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde, enquanto que no mês de agosto foram 75 casos confirmados da doença. Em setembro, esse número saltou para 635. Especialistas afirmam que a principal explicação para o aumento vertiginoso nos casos de Covid-19 em Londrina é devido ao afrouxamento dos cuidados básicos, como a higienização das mãos.
Apesar do aumento, a maioria dos casos não apresenta complicações. Os casos aumentaram nos últimos 45 dias. Na cidade de Londrina, nos meses de junho e julho, o número médio de confirmações ficou na casa dos 140. Já em agosto, caiu para 75. Porém, o mês de setembro apresentou um cenário que causa preocupação aos setores da saúde pública, com 635 confirmações, o que representa aumento de 846% em relação ao mês anterior. Entre junho e setembro, foram registradas 10 mortes de pessoas com mais de 50 anos. Os casos de Covid-19 nos últimos dias têm afetado pacientes mais velhos e com comorbidades, como pressão alta, diabetes, câncer, o que já era o perfil mais afetado no auge da pandemia. O quadro de contaminação atual não é o mesmo do auge da pandemia, em que o comprometimento do pulmão pela doença era maior, levando a grande maioria para a intubação. De acordo com a Secretaria de Saúde de Londrina, os casos registrados são de pessoas que não completaram o esquema vacinal. Especialistas explicam que a vacina foi desenvolvida para evitar formas graves da doença e não para evitar a contaminação dela, assim como funciona com os imunizantes contra doenças como o BCG e a influenza. Ao todo, já são 706.276 mortes confirmadas de Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia em março de 2020. Tem virada no tempo chegando, em um outro ciclone de grandes proporções está no sul do país, no oceano, com impactos mais fortes já na tarde de hoje no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, o Rio Grande na rota das tempestades e do mau tempo. Com a onda de calor no interior do país, os reflexos do ciclone podem ganhar mais força e chegar com tudo amanhã e também quarta-feira a vários outros estados no sul e no sudeste. Nesta rota já estão muitas cidades que já foram atingidas fortemente pelas chuvas neste segundo semestre. Os efeitos do novo ciclone devem ser sentidos no Rio Grande do Sul já nesta segunda-feira. Isso porque a região enfrenta a baixa pressão, que traz nuvens e muita chuva. O temporal se dá em alto mar, a leste do Uruguai e próximo aos litorais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e se afasta cada vez mais com o passar dos dias. A previsão é de rajadas de vento com até 70 km por hora no litoral gaúcho e de até 50 km por hora na cidade de Porto Alegre. A chuva deve ser mais forte no oeste do Rio Grande do Sul, nas regiões entre as cidades de Uruguaiana, Itaqui, Quaraí e Alegrete. O acumulado de chuva deve causar alagamentos. E agora vamos para a cidade de Porto União. O nosso repórter Lucas Marconsoni está por lá e tem informações sobre as doações de cestas básicas feitas pela Associação Evangelizar é Preciso para as vítimas das enchentes. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Nós estamos em Porto União, União da Vitória, Diocese de União da Vitória, Igreja Paróquia São Miguel Arcanjo. Nós estamos aqui no município porque a obra Evangelizar enviou para a União da Vitória 500 cestas básicas, totalizando aí 5 toneladas de alimentos. O pessoal já está entregando aqui os alimentos. Esses alimentos vão para a União da Vitória, município bastante atingido aqui da região pelas últimas chuvas que encheram bastante o rio Iguaçu. Passou aí de mais de 8 metros de altura o nível do rio, alagando mais de 1/3 das casas da cidade. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. O município com 55 mil habitantes, mais de 43 mil pessoas foram afetadas por conta das chuvas. E nós estamos acompanhando a entrega dessas cestas básicas. Não é só informar, nós estamos mostrando que a obra Evangelizar também está ajudando, graças a você que apoia e ajuda a evangelizar sempre. Você já ouviu falar em Urban Sketchers? Essa é uma modalidade de desenho de observação que tem se tornado cada vez mais popular por todo mundo. Os Urban Sketchers, um termo que define muito bem aí os desenhistas de observação, aqueles que gostam de registrar o cotidiano, as cidades, paisagens, pessoas. São desenhos e pinturas rápidas. O grupo de Curitiba fez uma parada no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e o resultado você vê agora. Um formato que ultrapassa fronteiras.
Essa é uma comunidade global que reúne grupos semelhantes em diversas regiões do Brasil e do mundo e promove encontros assim para desenhar a arquitetura e a vida cotidiana. Estamos falando do Urban Sketcher, ou simplesmente desenho urbano. O approach ele é muito livre, né? Cada um vem com o desenho, com o material que gostar, com aquarela, com caderno. Se quiser vir com um lápis, um papel, tá valendo. Que todos os desenhos são bem-vindos, todo mundo é incluído, é bem-vindo, né? O grupo aqui de Curitiba tem mais de 8 anos e dessa vez decidiu desenhar o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Os artistas se dedicam para registrar cada detalhe e utilizam diversas técnicas para capturar a essência da arquitetura local. Muitas vezes eu vou com nanquim, mas às vezes também aquarela. Às vezes eu vou só com um tipo, mas às vezes eu misturo uma coisa com a outra para ir harmonizando um desenho em campo, porque não é fácil, né? Tem pouco tempo. A prática artística tem conquistado cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Diferente das tradicionais representações de paisagens urbanas, a Urban Sketcher utiliza desenho à mão livre, um movimento que combina habilidades artísticas, oferecendo uma perspectiva única e autêntica das cidades e comunidades. Os praticantes buscam transmitir o ambiente e o clima de um local. Além disso, a escolha de materiais é uma parte essencial da prática, com muitos optando por cadernos de desenhos compactos e uma variedade de lápis, canetas e aquarelas. E em termos assim, profissionais, é uma coisa que a gente realmente não liga, porque de fato tem alguns ilustradores, tem alguns arquitetos, mas olha, tem engenheiro químico, tem guarda municipal, tem dona de casa, tem criança. Aqui todo mundo é bem-vindo porque não é sobre saber desenhar, é sobre gostar de desenhar. E eu achei esse grupo e falei, nossa, fechou, é isso daí. E é meu hobby, né? A pintura é meu hobby. A Eva sempre passou pela frente do santuário, mas não o conhecia. Aproveitando a oportunidade, resolveu fazer um desenho de dentro do santuário. Muito linda a igreja, o interior da igreja e muita religiosidade. Aproveitei para rezar também enquanto eu desenhava, foi muito gratificante. O Carlos é arquiteto e foi influenciado pelo pai e desde pequeno desenha e participa do movimento há muito tempo. Eu acompanho a turma aí desde que começou como uma atividade lúdica aí da vida, né? Que a gente faz porque gosta e por causa dos amigos aí que estão sempre acompanhando a gente aí. Depois de um pouco mais de 2 horas desenhando, os resultados deslumbrantes foram revelados em uma exposição. Todos os desenhos foram dispostos no chão, criando um mosaico visual que refletia o esforço e a paixão de cada artista. A turma manda muito bem, hein? Impressionante o capricho, né? Lindos desenhos, quanta dedicação, cada um no seu estilo e resultados, né? Resta pra gente aplaudir. Tudo muito bonito. Vamos para o intervalo agora, gente. No próximo bloco, o terceiro dia de entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza, numa segunda-feira de mais bombardeios e mortes no território palestino. No futebol, vamos falar do fim de semana de goleada histórica no Beira-Rio e do apagão que parou o jogo entre o líder do campeonato e o Furacão. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta aberta de volta para este segundo bloco, estamos ao vivo para todo o país, 4h38 da tarde agora, você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela companhia. Hoje, pelo terceiro dia seguido, a ajuda humanitária, vinda com doações de diversos países, chegou do Egito pela passagem de Rafah. Apesar deste alívio até certo ponto para quem está praticamente sem água e comida no território palestino, o dia foi de novos bombardeios que deixaram mortos e feridos na faixa de Gaza. Um comboio de ajuda humanitária entrou nesta segunda-feira na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, procedente do Egito. A afirmação foi feita por correspondentes da AFP nos 2 lados da fronteira,
que relataram mais de 10 veículos. Este é o terceiro comboio a ter acesso ao território palestino cercado por Israel como parte de sua guerra contra o Hamas. Os caminhões atravessaram a passagem de Rafah depois que 34 veículos entraram em Gaza no sábado e domingo, segundo uma fonte do Crescente Vermelho que pediu anonimato. Dezenas de pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta segunda-feira na faixa de Gaza. Os civis esperam um fluxo vital de ajuda humanitária diante da guerra desencadeada pelo ataque sangrento do movimento islamita palestino Hamas contra o território de Israel, que deixou 1.400 mortos. Além disso, mais de 200 pessoas são mantidas reféns pelo Hamas. Desde o dia 7 de outubro, o número de palestinos mortos pela resposta israelense já passa de 5.000, além de 15.000 feridos. Israel prometeu aniquilar o movimento islamita e a comunidade internacional teme uma escalada da guerra e a propagação do conflito para outros países do Oriente Médio. Nesta segunda-feira, o governo de Israel informou que 5 líderes do Hamas teriam sido mortos nos ataques a Gaza. A informação é de que só hoje foram 320 ataques de Israel ao território palestino. De acordo com o Hamas, foram pelo menos 400 mortos após os ataques feitos hoje. A guerra já tem contabilizados aí, mais de 5.000 mortes em território palestino, 1.400 mortos em Israel. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu hoje pausa humanitária nesta guerra. Também afirmou, palavras do diplomata, Israel tem o direito de se defender. Hoje também mais um voo da FAB vindo do Oriente Médio chegou ao Brasil, trazendo repatriados que estavam na zona do conflito. 209 passageiros, que chegaram nesta segunda-feira. Até agora, 1.410 brasileiros vindos da região já foram repatriados desde o início desta triste guerra, no dia 7 de outubro. Hoje, dia 23 de outubro, é dia do aviador e também dia da Força Aérea Brasileira. E ao lembrar dessa data, como não se lembrar de Alberto Santos Dumont, nosso pai da aviação? Um gênio que mudou conceitos no início do século XX, auxiliou na realização de mudanças culturais, mobilizou a indústria. E uma exposição no Museu Catavento faz uma linda homenagem ao gênio Santos Dumont, pai da aviação brasileira. O eterno sonho de voar. Ninguém viveu tão intensamente os desafios de cruzar os céus quanto ele, Alberto Santos Dumont. E para celebrar os 150 anos do nascimento do pai da aviação, o Museu Catavento, no centro de São Paulo, celebra Santos Dumont, entre máquinas e sonhos. Tem várias coisas extremamente imperdíveis nessa exposição. A gente tem 2 réplicas em tamanho real do 14 bis e do Demoselle, que foram os inventos que impulsionaram a aviação mundial. Tem as apresentações da vida do Santos Dumont além do voo, que também são extremamente interessantes. E muito além do voo, o revolucionário inventor escreveu seu nome na história. O Santos Dumont era um homem muito influente na época dele, e o fato dele começar a utilizar o relógio de pulso, que não era uma cultura masculina, influenciou os outros homens a fazer. Era um acessório utilizado só pelas mulheres. Então ele criou um lançador de boias, ele criou um maquinário que ele utilizava para esquiar, enfim, e outras diversas coisas que dá para ver aqui na exposição. Influente, foi determinante para que as cataratas do Iguaçu se tornassem públicas. E adivinha só quem trouxe o primeiro automóvel para o Brasil? Ele foi muito dedicado às invenções e ele queria que a humanidade se movesse. Ele queria que a locomoção fosse uma coisa facilitada. E para facilitar a locomoção, dedicação total às criações. Quis o destino que as façanhas fossem realizadas não no Brasil, mas no céu de Paris, onde pôde estudar e desenvolver suas habilidades científicas. Ele era um inventor e um ser humano muito dedicado à ciência. Intuição para o caminho certo e criatividade para ir adiante.
A conquista maior se deu através da sua mais famosa invenção. O primeiro voo da história durou apenas 7 segundos. O 14 bis percorreu uma distância de apenas 60 metros. No entanto, o tamanho da façanha não dá para medir. Naquele 23 de outubro de 1906, a humanidade olhou para o alto e para o futuro de maneira diferente. Um ano depois, e lá estava o inquieto Santos Dumont com mais uma máquina de voar. O Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Ele foi uma máquina que iniciou e propulsou a aviação. O modelo do F-5 é bem parecido com o Demoiselle, se você observar. As asas planas e o modelo bem fino, que é para um piloto só. Máquinas cada vez mais rápidas e modernas. As distâncias geográficas simplesmente desapareceram. E o sonho de voar deixou de ser um sonho. História espetacular, né, do Santos Dumont e uma exposição muito especial, valiosa, no Museu Catavento, em São Paulo. Pauta Aberta desta segunda está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você e até amanhã.